Testemunho CCB, o diácono que sonhou com joio. Falsos convertidos foram identificados logo, um alerta divino que abalou a congregação. Capítulo 1. O sonho que não saía da mente. O irmão Josué Alves, diácono fiel da congregação cristã no Brasil há mais de 20 anos, nunca havia tido um sonho tão vivo e perturbador quanto aquele. Era uma noite de quinta-feira após um culto de doutrina onde o pastor havia falado sobre o joio e o trigo, Mateus 13, 2.24-30. Josué, como de costume, havia anotado cada palavra no seu caderno de couro gastou pelo tempo, mas algo naquela mensagem o incomodou mais do que o habitual. Ao deitar-se, após a oração noturna com a esposa, irmã Maria, ele sentiu um peso no peito. Senhor, se há algo que o Senhor quer me mostrar, fala comigo, sussurrou, antes de apagar a luz do quarto modestamente mobiliado, um crucifixo na parede, uma estante com a Bíblia e os inários, e o retrato do casamento deles, ainda jovem, pendurado ao lado da janela. Foi então que o sonho veio. Ele se viu em meio a um imenso campo de trigo dourado balançando ao vento. O sol brilhava forte, mas uma sombra escura se estendia sobre parte da plantação. Ao se aproximar, notou que entre as espigas sadias cresciam plantas diferentes, altas com folhas largas e um tom esverdeado doentio. Joio o reconheceu imediatamente lembrando-se da parábola. Mas o pior estava por vir. De repente as plantas de joio começaram a se transformar em pessoas. Rosto conhecidos da congregação, irmãos que cantavam nos cultos, que levantavam as mãos em oração, que até mesmo serviam na mesa do Senhor. Mas seus olhos eram vazios. Não havia luz neles. Alguns sorriam, outros choravam, mas todos carregavam algo de falso, como máscaras que a qualquer momento poderiam cair. Uma voz que ele reconheceu como sendo do Espírito Santo falou em seu coração. Filho, olha bem. Não são todos meus. Josué acordou suando frio, o coração acelerado. A esposa, já vestida para o café da manhã, olhou para ele com preocupação. Josué, você está pálido. Sonhou com algo ruim? Ele não respondeu de imediato. Pegou a Bíblia na cabeceira e abriu em Mateus 13, relendo a parábola. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mas e se a ceifa já estivesse próxima? E se aqueles falsos irmãos estivessem corrompendo os verdadeiros sem que ninguém percebesse? Capítulo 2. O dilema do diácono. Naquela manhã, enquanto tomava café com pão caseiro e geleia de goiaba feita pela irmã Maria, Josué mal conseguia engolir. Os rostos do sonho não saíam de sua mente. Irmão Carlos, que sempre chegava atrasado aos cultos mas falava com unção. Irmã Roberta, que chorava durante os hinos mas vivia fofocando nos bastidores. Irmão Paulo, o jovem que havia sido batizado há 6 meses e já queria ser cooperador, mas cujo testemunho de conversão parecia ensaiado. Você está quieto hoje, comentou Maria passando manteiga no pão. Algo te aflige? É só preocupação com a obra. Irmã, mentiu meio, evitando seu olhar. Ela conhecia o marido bem demais. Colocou a xícara na mesa e segurou sua mão. Josué, se o Senhor te mostrou algo, você não pode guardar só para si. Lembra do que aconteceu com o irmão Silas ano passado? Ele ignorou um aviso e... Eu sei, interrompeu, suspirando. Mas e se eu estiver errado? E se for só minha imaginação? O relógio da sala bateu 8 horas. Era dia de visita aos enfermos e Josué, como diácono, não poderia faltar. Mas sua mente estava longe dali. Capítulo 3. Os sinais que não podiam ser ignorados. Ao chegar na casa da irmã Luzia, uma idosa que estava acamada há meses, Josué tentou se concentrar na oração. Mas enquanto lia Salmos 23, seus olhos se voltaram para a Bíblia dela, aberta em 1 João 2:19. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, ficariam conosco. Era como se Deus estivesse gritando com ele. No caminho de volta, parou na padaria da esquina para comprar pão. Lá estava irmão Carlos, o mesmo do sonho, rindo alto com os homens que claramente não eram da igreja. Um deles ofereceu-lhe um copo de cerveja e Carlos, depois de olhar ao redor como se tivesse medo de ser visto, aceitou. Josué sentiu o estômago revirar. Senhor, dá-me força, orou em silêncio, enquanto pagava o pão e saía sem ser notado. Capítulo 4. A confrontação no culto de doutrina. Naquela noite, o culto estava lotado. O pastor falaria sobre a necessidade de santificação, mas Josué mal conseguia se concentrar. Seu olhar vagava pela congregação, procurando os rostos do sonho. Foi então que irmã Roberta se levantou para dar um testemunho. Irmãos, ontem o Senhor me livrou de uma grande tentação. Eu estava prestes a cair em pecado, mas ele me deu força. Várias irmãs murmuraram, glória a Deus, mas Josué notou algo estranho.
Seus olhos brilhavam de forma exagerada, quase teatral, e suas mãos tremiam levemente como se estivesse representando. Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, Josué abordou o pastor Ezequiel em particular. Pastor, preciso falar com o senhor. É urgente. O pastor, um homem sério e de poucas palavras, olhou-o nos olhos. É sobre os sonhos, não é? Josué ficou surpreso. O senhor já tinha falado com o senhor? Não, respondeu o pastor. Mas ontem, depois da reunião de diáconos, senti um peso no espírito. Algo está errado entre nós. Eles entraram na sala dos cooperadores, um cômodo pequeno com uma mesa de madeira e cadeiras de plástico. O pastor fechou a porta e sentou-se, cruzando as mãos. Fale, irmão. Josué então contou tudo, o sonho, os rostos, as atitudes suspeitas. Quando terminou, o pastor permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois abriu a gaveta da mesa e tirou um caderno velho. Há 3 meses anotei aqui alguns nomes. Irmãos que têm dado mau testemunho. Coisas que só eu e os anciãos sabemos. Josué sentiu um calafrio. Os mesmos do meu sonho? Todos eles. Capítulo 5. A reunião secreta dos anciãos. Na madrugada seguinte, enquanto a cidade ainda dormia, os 5 anciãos da congregação se reuniram na casa do pastor. Não havia café, nem cumprimentos longos. Só a Bíblia aberta e um clima de solenidade. Irmãos, começou o pastor, o irmão Josué teve uma revelação. E ela confirma o que alguns de nós já desconfiávamos. O ancião Mateus, o mais velho do grupo, coçou a barba branca. Falsos convertidos? Aqui? Não é a primeira vez, lembrou o diácono Samuel. Lembram do caso da irmã Ana, há 10 anos? Ela se batizou, cantava nos cultos, mas vivia em adultério. Só descobrimos quando ela mesma se denunciou, arrependida. Mas desta vez é diferente, disse Josué. Eles não estão apenas em pecado. Eles estão infiltrados. O pastor então leu 2 Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Precisamos agir, decidiu o pastor, mas com sabedoria. Não podemos acusar ninguém sem prova. E foi então que Deus deu o sinal. Capítulo 6. A armadilha do inimigo. No domingo seguinte, durante o culto de Santa Ceia, algo inaudito aconteceu. Enquanto o pastor partia o pão, irmão Paulo, o jovem que Josué havia visto no sonho, se levantou abruptamente e começou a falar em línguas. Mas não era o dom legítimo. Era uma imitação grotesca, com palavras repetitivas e um tom de voz forçado. Vários irmãos olharam uns para os outros confusos. O pastor, com a hóstia na mão, interrompeu. Irmão Paulo, sente-se por favor. Este não é o momento. Mas Paulo continuou, agora andando pelo corredor central, como se estivesse em transe. De repente, tropeçou no tapete e quase derrubou a irmã Idalina, uma senhora de 80 anos. Foi a gota d'água. O diácono Samuel se levantou e com voz firme disse: Irmão Paulo, em nome de Jesus, pare com esta farsa. O jovem congelou. Seu rosto, antes contorcido em êxtase, agora mostrava pânico. Ele olhou para a porta, como se quisesse fugir, mas o pastor já estava à sua frente. Chega, disse o pastor, baixinho, mas com autoridade. Saia. Paulo correu para fora e ninguém tentou impedi-lo. O culto continuou em silêncio pesado, até que o pastor, após a ceia, fez um anúncio. Irmãos, hoje presenciamos algo que não vem de Deus. Peço que orem, porque o joio está entre nós. Capítulo 7. A purificação da congregação. Nos dias que se seguiram, a verdade veio à tona. Irmão Carlos confessou que nunca havia se convertido de verdade. Ele frequentava a igreja por causa da esposa, mas mantinha vícios ocultos. Irmã Roberta admitiu que mentia em seus testemunhos para chamar atenção, pois se sentia sozinha. Irmão Paulo foi encontrado por um cooperador em um bar da cidade, bêbado, contando para estranhos que engana os crentes faz tempo. O pastor, com lágrimas nos olhos, anunciou no culto de quarta-feira: Irmãos, hoje removemos 3 nomes do hall de membros. Não por ódio, mas por amor à verdade. O joio foi identificado, e Deus nos deu discernimento. Josué, ao lado da esposa, sentiu um peso sair de suas costas. O sonho havia se cumprido, mas a batalha não havia terminado. Capítulo 8. O aviso final. Naquela noite Josué teve outro sonho. Desta vez ele via a congregação pura, unida, adorando a Deus em espírito e verdade. Mas no fundo do templo, uma sombra se movia. Uma voz sussurrou: Vigiai, porque o inimigo não desiste. Ele acordou sabendo que a luta pela santidade nunca acaba. Mas agora a igreja estava mais forte e mais alerta. E o joio? O joio havia sido arrancado.
Epílogo. Lições de uma batalha espiritual. Deus fala de muitas maneiras: sonhos, impressões, circunstâncias. Não ignore os avisos. 2. O joio sempre tenta imitar o trigo, mas cedo ou tarde, a verdade vem à luz. 3. A igreja precisa de discernimento? Não basta ter fé, é preciso vigilância. 4. A purificação dói, mas é necessária. Melhor um rebanho pequeno e santo do que um grande e corrompido. E assim a congregação cristã no Brasil daquela cidade aprendeu, mais uma vez, que Deus não se deixa escarnecer. Os falsos foram expostos, os verdadeiros, fortalecidos. E a obra continuou. Fim, ou será apenas o começo? Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos que viveram situações semelhantes. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Testemunho CCB, o diácono que sonhou com joio. Falsos convertidos foram identificados logo, parte final estendida. Capítulo 7. O despertar da igreja, a luta pela santidade. O sol ainda não havia nascido quando o diácono Elias se levantou da cama, o suor frio colando a camisa ao corpo. O sonho com o joio o havia marcado como um ferro em brasa. Ele sabia que não era apenas uma visão passageira, mas um aviso urgente do Senhor. Ao se ajoelhar ao lado da cama, suas mãos tremiam enquanto abria a Bíblia em Mateus 13, onde Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, leu em voz baixa, sentindo o peso de cada palavra. Mas e se o joio já estiver sufocando o trigo, Senhor? Não houve resposta audível, mas uma certeza inundou seu coração: era a hora de agir. A reunião secreta dos anciãos. Ainda antes do amanhecer, Elias enviou recados discretos aos presbíteros e aos diáconos mais experientes. Não podia arriscar que a notícia vazasse antes da hora. Às 5h30, 7 homens, todos com mais de 20 anos de congregação, se reuniram na pequena sala dos fundos do templo, onde ficavam os arquivos da igreja. O cheiro de café preto e pão caseiro, trazido pela irmã Marta, esposa do presbítero Samuel, misturava-se ao aroma de madeira envelhecida das cadeiras de balanço. Não havia luxo ali, apenas a simplicidade que sempre marcou a CCB. Uma mesa de madeira gaste pelo tempo, um quadro com os 10 mandamentos na parede e uma Bíblia aberta no centro. Irmãos, o Senhor me mostrou algo grave, começou Elias, a voz rouca pela tensão. Sonhei com o joio crescendo no meio do trigo. E não era qualquer joio, eram pessoas que nós mesmos recebemos com alegria, que cantavam conosco, que até pregavam. Mas por dentro eram podres. O presbítero Samuel, um homem de poucas palavras mas de olhar penetrante, cruzou os braços. Você tem nomes, irmão? Elias hesitou. Não queria ser a causa de uma acusação injusta, mas o espírito o pressionava. Não são nomes, são sinais. Coisas que só quem está atento percebe. Alguns chegam atrasados só nos cultos de doutrina, mas nunca faltam às festas. Outros falam muito de graça, mas nunca de santidade. Há os que oram com palavras bonitas, mas seus olhos não têm temor. O diácono Josué, um jovem de 32 anos recém-ordenado, coçou a barba ruiva. Irmão Elias, isso parece muito subjetivo. Como vamos julgar o coração dos outros? Não é julgar, é discernir, respondeu o presbítero Benjamim, o mais velho do grupo, com quase 80 anos de idade. Sua voz tremia, mas a autoridade espiritual era inegável. A palavra diz: pelo fruto se conhece a árvore. Se um irmão vive em contenda, em fofoca, em desobediência aos princípios da igreja, não é o espírito que o guia. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos sabiam que aquele seria um momento decisivo. A estratégia, observação e oração. Decidiram que não fariam nenhuma acusação pública sem prova concreta. Em vez disso, estabeleceram um período de 3 semanas de observação silenciosa. Cada ancião ficaria responsável por acompanhar discretamente alguns irmãos suspeitos, anotando. Frequência nos cultos de doutrina, os falsos evitavam os ensinos mais profundos. 2. Comportamento nos momentos de oração. Quem realmente buscava a Deus chorava, intercedia. Os falsos apenas repetiam frases. 3. Reação às correções. Um verdadeiro convertido aceita a repreensão. O joio se revolta. 4. Vida fora da igreja. Alguns frequentavam bares, outros viviam em adultério disfarçado. Além disso, intensificaram as orações coletivas. Todas as noites, às 22 horas, um grupo se reunia no templo para clamar por discernimento. Não era uma campanha anunciada, apenas os mais fiéis sabiam. E foi nessas noites que coisas estranhas começaram a acontecer. Sinais sobrenaturais. Deus confirma o aviso.
Na terceira noite de oração, enquanto o presbítero Samuel liderava os cânticos, a irmã Raquel, uma senhora de 65 anos conhecida por sua sensibilidade espiritual, começou a tremer. Seus olhos se arregalaram, e ela apontou para o fundo do templo, onde não havia ninguém. Ali tem um vulto! Gritou, a voz quebrada pelo terror. Todos viraram-se, mas só viram as sombras das cadeiras vazias. Porém, o presbítero Benjamim, que já havia visto manifestações demoníacas em sua juventude, fez o sinal da cruz no ar e ordenou: em nome de Jesus, revelai-vos. Um cheiro de enxofre encheu o salão. Alguns irmãos começaram a tossir. Então, como se um véu fosse rasgado, 3 figuras escuras se materializaram por segundos, homens e mulheres que frequentavam a igreja, mas cujos rostos estavam distorcidos, os olhos vazios como os do joio do sonho de Elias. São eles, sussurrou Elias, sentindo o sangue gelar. No dia seguinte, aqueles 3 irmãos desapareceram da congregação sem aviso. Ninguém soube para onde foram. Alguns disseram que viram um deles embriagado em um boteco da cidade. Outros juraram que ouviram risadas estranhas vindo da casa de uma das mulheres durante a noite. A armadilha do inimigo, a tentativa de divisão. O diabo não se dá por vencido tão facilmente. Na semana seguinte, boatos começaram a circular. Os ancianos estão espionando os irmãos. Eles querem expulsar quem não pensa como eles. A igreja está virando seita. Os murmúrios vinham principalmente de um grupo de jovens que havia se convertido havia pouco mais de um ano. Eles se reuniam nos fundos do templo depois dos cultos, falando baixo, rindo de forma estranha. Um deles, Lucas, um rapaz de 25 anos que sempre usava camisas sociais e sorria demais, começou a questionar publicamente a autoridade dos presbíteros. Onde está o amor de Deus nisso, irmãos? Perguntou ele em um culto com voz melosa. Jesus recebia os pecadores. Por que nós não podemos ser mais misericordiosos? O presbítero Samuel, que estava liderando o culto, não se deixou enganar. Jesus recebia os pecadores, mas ele nunca deixou de dizer: vai e não peques mais. Misericórdia sem santidade não é de Deus, é do mundo. Sua voz ecoou pelo templo e muitos assentiram. Lucas baixou a cabeça, mas seus olhos brilharam com ódio por um instante. Naquela noite, ele e mais 4 irmãos não voltaram mais. A purificação, lágrimas e arrependimento. Nem todos que foram observados eram falsos. Alguns, como a irmã Clara, uma mãe solteira que havia caído em adultério, choraram ao serem confrontados. Eu sabia que estava errada, mas tinha vergonha de confessar. Ela soluçou, ajoelhada diante dos ancianos. Perdão, irmãos. Não quero perder a salvação. Outros, como o irmão Pedro, um homem que frequentava a igreja há anos mas nunca havia se batizado, revelaram sua verdadeira face. Vocês são os hipócritas. Falam de amor, mas só sabem julgar. Gritou ele, ao ser questionado sobre seu estilo de vida duplo. Não preciso dessa igreja. E assim 18 pessoas deixaram a congregação naquele mês. Alguns por escolha própria, outros porque foram excomungados após investigação e confissão de pecados graves. Adultério, embriaguez, envolvimento com macumba. Mas para cada um que saiu, 2 novos se converteram de verdade. O Espírito de Deus começou a mover-se com mais força. Os cultos ficaram mais cheios, as orações mais fervorosas, e os testemunhos de cura e livramento multiplicaram-se. Capítulo 8. O preço da vigilância, perseguição e vitória. A purificação não veio sem custo. A cidade começou a falar. Aqueles crentes estão loucos, expulsando todo mundo. Dizem que têm visões, que veem demônios. Isso não é igreja, é seitas. Até pastores de outras denominações criticaram a CCB, acusando-os de legalismo. Mas o presbítero Benjamim, com sua sabedoria de décadas, respondeu a todos com uma única frase: melhor um rebanho pequeno e santo do que um grande e corrompido. E então Deus confirmou sua aprovação. O milagre que confirmou tudo. No culto de ação de graças pelo final da limpeza, uma coisa extraordinária aconteceu. Enquanto o coro cantava glória a Deus nas alturas, a irmã Miriam, uma jovem de 19 anos que havia sido curada de uma doença terminal há 2 anos, caiu no espírito. Mas não foi um simples êxtase, ela começou a falar em línguas desconhecidas, e o presbítero Samuel, que entendia um pouco de hebraico, reconheceu as palavras. Ela está dizendo: o Senhor separou o joio. Agora, o trigo crescerá sem obstáculos. Então Miriam abriu os olhos e com uma voz que não parecia a sua, declarou: o inimigo planejava destruir esta igreja por dentro, mas Deus viu as lágrimas dos justos e agiu. Não temais, porque a batalha foi ganha. O templo explodiu em glórias. Até os mais céticos não puderam negar, Deus havia falado. Capítulo 9. O legado, uma igreja fortalecida.
Passaram-se 5 anos desde aquele dia. A CCB daquela cidade nunca mais foi a mesma. Os cultos de doutrina, antes quase vazios, agora lotavam. Os irmãos entendiam: sem conhecimento da palavra, não há santidade. O batismo por imersão tornou-se um momento sagrado, não mais um ritual vazio. Só eram batizados aqueles que davam frutos reais de conversão. As famílias se fortaleceram. Os casais que antes viviam em contenda agora oravam juntos. Os jovens que antes buscavam o mundo agora buscavam a Deus. Os falsos profetas não tinham mais espaço. Qualquer ensino estranho era imediatamente confrontado com a Bíblia. Mas a maior mudança estava nos corações. O diácono Elias, agora um presbítero, costumava dizer: antes, nós orávamos por crescimento. Hoje, oramos por pureza. Porque um rebanho santo atrai mais almas do que um rebanho grande e frio. E ele estava certo. A igreja cresceu não em quantidade, mas em qualidade. E isso, aos olhos de Deus, era muito mais valioso. Epílogo: lições que nunca devem ser esquecidas. Deus fala, mas nem sempre da maneira que esperamos. Sonhos, impressões, circunstâncias. O Espírito Santo usa todos os meios para nos alertar. Não ignore os sinais. 2. O joio sempre imita o trigo, até certo ponto. Falsos convertidos podem cantar, orar e até profetizar, mas o tempo revela tudo. Um coração verdadeiro não consegue esconder sua natureza por muito tempo. 3. Discernimento não é julgar, é proteger. Jesus disse para julgar pelo fruto, Mateus 7:16. Uma igreja sem discernimento é uma igreja vulnerável. 4. A purificação dói, mas é necessária. Assim como um cirurgião corta a carne podre para salvar o corpo, Deus às vezes remove pessoas para salvar a igreja. 5. O inimigo não desiste, mas Deus é maior. Depois dessa batalha, outras vieram. Mas a congregação aprendeu. Com oração, jejum e obediência à palavra, nenhuma arma do diabo próspera. E assim, a obra continuou. Não como um conto de fadas, mas como uma guerra espiritual real, onde cada dia é uma batalha pela santidade. Mas uma coisa era certa: o joio havia sido arrancado. E o trigo, agora, crescia forte. Um novo começo, ou será o fim? Naquela mesma cidade, anos depois, um novo desafio surgiria. Um jovem carismático recém-chegado começou a frequentar os cultos. Falava com eloquência, citava a Bíblia de cor e parecia ter um dom sobrenatural de cura. Muitos o admiraram. Alguns até disseram: este deve ser um grande homem de Deus. Mas o presbítero Elias, agora com cabelos brancos, observava em silêncio. Porque em um sonho, ele havia visto um lobo vestido de cordeiro. E a batalha, mais uma vez, estava prestes a começar. Fim. Ou apenas mais um capítulo na guerra invisível pela alma da igreja. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5.